aí eu fiz essa pequenina coleção de alguns comentários que eu recebi. Tipo, com todo carinho, admiração e respeito, pregue somente. Usar sem querer querendo, do nome que tens, para apoiar, manifestar um lado político, seja ele qual for, eu, na minha humilde opinião, não acho legal. Então, a recomendação desse comentário é que eu não me meta em política e que eu pregue o Evangelho somente. E não empreste o meu nome para apoiar qualquer lado político. Prega o Evangelho. Você é pastor, fica aí pregando o Evangelho. Não se mete nisso. O outro foi Kvitz, com S. Gostaria que pelo menos o meu nome fosse escrito corretamente. Kvitz compactado com essa mídia ninja. Eu acho que é compactuado, né? Não compactado, não sei o que. Mas ok. E aí vem um comentário do comentário. Ele está totalmente influenciado por esse politicamente correto da esquerda. Beleza. A pior raça de cristão, se é que se pode chamar de cristão, já colocou em dúvida até a minha fé, é o cristão progressista, vulgo de esquerda, socialista e comunista. Beleza. Sensacional, né? Se você não tem senso de humor, não leia os comentários do que você posta nas... E se você não tem uma saúde emocional mínima, saia das redes sociais. Não vá lá. Você vai se machucar. Mas aqui, por exemplo, olha, é a pior raça, né? Se é que pode se chamar de cristão. Mas aí vem outro comentário. Teologia da libertação nada mais é que outro nome para marxismo cultural instalado dentro da igreja. Na verdade, ele, como vários outros, são vítimas dessa ideologia também. Só que ele não é vítima, ele faz ciente de tudo. E é por isso que tem culpa em caráter de má intenção. Eu não sei qual foi a má intenção, mas o fato é interessante disso tudo aqui. E teria outros, mas esses aqui são engraçados. O que esses comentários têm em comum já está denunciado no primeiro que eu escolhi, pregue somente. Que é a sugestão de que existe uma pregação do Evangelho que seja política e ideologicamente neutra. Não se meta em política, pregue o Evangelho. Então, não é possível você fazer qualquer coisa sem se meter em política. Porque todo ato seu é um ato político. Inclusive o não ato é um ato político. E isso sugere também que há esta pretensão de pregar o Evangelho de maneira neutra, sem contaminação política, entre aspas, o contaminação, sem contaminação política, assim, é possível pregar o Evangelho de maneira neutra, ou há a sugestão de que pregar o Evangelho com um tempero de esquerda é condenável. Se o tempero fosse de direita, seria aceitável. Ou a versão ideológica identificada com o que nós chamamos de direita e o Evangelho são a mesma coisa. Então eu não sei onde há maior ignorância em fazer uma associação natural entre o Evangelho e o que nós chamamos de pensamento de direita. Por exemplo, por que critica-se... Eu não sou nem comunista, nem socialista, eu sou cristão, não sei direito o que eu sou. Esse é um grande problema também, é que eu não sei direito o que eu sou. Eu sei que eu sou crente, sou cristão.
tenho minhas simpatias. Mas vamos imaginar que eu fosse mesmo socialista e comunista. Tudo bem ser capitalista e cristão? Quer dizer, ser capitalista pode, ser socialista não pode. Entende essa? Então o que eu quero dizer é que não há possibilidade de você pregar o Evangelho sem que a sua pregação seja política e ideologicamente comprometida e que gere impacto político-ideológico, impacto político-social. Não é possível. Com isso quero dizer, por exemplo, que, veja, o próprio anúncio do nascimento de Jesus já foi um ato político e uma sentença de morte para o bebê. Na cidade de Davi nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. 3 títulos do imperador romano: Salvador, Ungido e Kyrios. Sotero, Christus e Kyrios. Era o imperador que era o Salvador, o ungido, o escolhido dos deuses e Senhor. Aí vem os anjos e dizem: não, nasceu agora o legítimo. Pronto, sentença de morte. Tanto é que o nascimento de Jesus foi emoldurado pela tragédia da matança das crianças inocentes, dos infantes. O império já se levantou contra Jesus antes mesmo dele nascer. E tentou evitar que ele nascesse. A própria presença de Jesus já é um ato político. Mesmo que Jesus não quisesse, até porque ele não queria. Ele não queria. Quando Jesus multiplica pães e distribui para as pessoas, ele não está em campanha política, ele não quer ser eleito, ele não quer ser reconhecido rei de Israel. Ele está fazendo uma alusão ao maná, ao pão do céu. Ele diz: eu sou o pão do céu, eu sou o pão da vida. Ele faz um discurso, inclusive, espiritualoide, assim. Você quem comer da minha carne nunca mais vai ter fome, e os seus pais comeram maná no deserto e morreram, mas eu sou o pão do céu. Aí os caras já querem fazer ele rei. E aí a popularidade de Jesus já era uma ameaça política. Mesmo sem Jesus querer, era uma ameaça política. O julgamento de Jesus foi um julgamento político, mesmo Jesus dizendo: o meu reino não é desse mundo, eu não quero saber desse negócio, eu vim aqui para reconciliar toda a criação, o universo com o Criador, com meu Pai, e tal, e tal, e tal. Jesus fala tudo isso, mas o julgamento dele foi político. Porque o sumo sacerdote, aliás, eu não sei como acontecia isso em Israel, que era o sumo sacerdote, mas tinha dois, número 1. É engraçado isso. Então, Anás e Caifás, principalmente Caifás, o mais velho, ele vai dizer o seguinte: olha, se não matarmos Jesus do jeito que ele está popular, o imperador vai matar todo mundo, então mata Jesus. Então é um ato político. Bom, a praxis do Evangelho é política. Se você tem acompanhado o púlpito da IBAB, eu falei 2 domingos atrás sobre Pedro em Atos capítulo 3 e 4. Que quando ele cura o paralítico ali na porta do templo em Jerusalém, isso dá uma confusão política, porque ele denuncia, desmascara e desmantela a máfia do templo. E é chamado para se explicar, e as pessoas reconhecem a dimensão espiritual do que está feito, mas mandam que ele se cale para não causar problemas com o imperador romano. É político. Mesmo que o Pedro não queira, é político. Paulo, por exemplo, ele está conversando com o procônsul Sérgio Paulo, e aí aparece um feiticeiro, ele repreende o feiticeiro, como, por exemplo, o apóstolo tem uma reunião com o governador, um prefeito, um embaixador, e tem lá um fulano de tal de Ogum na reunião, que é o guru do cara.
Aí o apóstolo entra, o guru cai babando no chão, ele fala, sai Satanás, o cara fica em pé. E aí a autoridade civil vê aquilo e diz, o que aconteceu aqui? E já vai se converter uma autoridade civil. É confuso, o negócio é político. Quando você pega, por exemplo, Filipe vai pregar o evangelho em Samaria, tem um feiticeiro que encanta toda a cidade, se converte. Pedro e João chegam, o feiticeiro, Simão, quer o mesmo poder espiritual de Pedro e João, mas acabou a feitiçaria em Samaria. E quando acaba a feitiçaria numa cidade, acontece o que aconteceu em Atos 19. Que quando o evangelho chega na cidade de Éfeso, o templo da deusa Diana, ou Artemis, esvazia, o pessoal começa a se converter, esvazia. E aí reúne o sindicato dos caras que trabalham lá no templo e fala assim, se todo mundo se converter, vai acabar o comércio, vai acabar o nosso negócio, vai fechar o templo, e daqui a pouco nem a Diana vai ser mais considerada a deusa. Temos que acabar com esses caras. Aí prende, apedreja, dá chicotada e persegue, porque você vai pregando o evangelho e isso vai gerando impacto social e político, não tem como fugir. Mesmo que você não queira, quando você fala de Jesus, quando você fala do reino de Deus em contraposição aos reinos que nós construímos aqui, há um choque, há um confronto, há um conflito, há impacto. Então, a primeira coisa é essa, não é possível a gente pregar o evangelho de maneira neutra sem que a nossa proclamação tenha um impacto, uma reverberação e uma consciência sociopolítica. Resta saber se nós estamos conscientes desse impacto ou se não estamos conscientes, porque parece até que as outras pessoas têm mais consciência do que nós mesmos. Outro dia circulou um vídeo nas mídias sociais de uma senhora, acho que da Mangueira, falando assim, o pessoal está se convertendo, não vai ter mais escola de samba, ninguém mais quer sair, sobrou fantasia, não tem mais. O pessoal se convertendo, vai acabar com a escola. Ninguém mais quer ir para a avenida. Agora tivemos que ficar distribuindo fantasia e catando as pessoas lá no morro para ir para desfilar. Tem um impacto. Vamos imaginar, quando falamos assim, vamos pregar o evangelho, nós não falamos assim, vamos acabar com a escola de samba, vamos acabar com o carnaval do Rio. Tem uns caras loucos que têm essa agenda, mas os caras que pregam o evangelho, eles não têm essa agenda, eles querem pregar o evangelho. Aí o sujeito se converte e ele começa a ter outros valores, outra caminhada, sei lá o que vai acontecendo, vai mudando o entorno, vai mudando a qualidade da relação, vai mudando a estrutura social, vai mudando a estrutura familiar, vai mudando. Então não é possível neutralidade. Agora, a gente tem que ter consciência de qual é a agenda, qual é a pauta, quais são as implicações e de que lado a gente está nessa jogada. Eu costumo dizer e falo, até como fruto das leituras, da caminhada, dos debates, das discussões e tudo mais, e tomo como exemplo o que aconteceu em Mariana. Uma cidade arrasada pelo trágico acidente causado pela usina, lama para tudo que é lado, e agora nós temos os moradores que não têm para onde ir, os advogados que vêm fazer uma proposta em nome do business e do capital para os moradores. E aí então tem o pastor da igreja aqui, que é convidado para a reunião. Ele é tanto convidado pelos donos da tragédia e patrocinadores da tragédia, como uma voz respeitada na coletividade,
dizendo: pastor, nós vamos apresentar uma proposta de indenização para o pessoal. Se o senhor estiver com a gente, talvez eles sejam mais simpáticos à nossa proposta. O senhor não pode nos ajudar? Mas ao mesmo tempo vem o pessoal que ficou embaixo da lama e corre na casa do pastor e diz assim: pastor, vai ter uma reunião com o pessoal da usina. Eles vêm aqui apresentar uma proposta de indenização para nós. O senhor não pode acompanhar a gente na reunião para ver se a proposta deles realmente é justa e é decente? Aí o pastor diz assim: olha, eu queria dizer para os senhores da usina que eu não me meto nessas coisas, eu só prego. E queria dizer para vocês aí que estão embaixo da lama que eu não tenho nada a ver com isso, eu só prego o Evangelho. É possível? Segundo, se você fosse o pastor, você ia na reunião e entraria na reunião com quem? Com o pessoal da usina? Ou estaria sentado lá com o pessoal que estava embaixo da lama, esperando os caras da usina trazer proposta? Você ia com quem? Com qual dos dois você ia? Você tem que decidir. Ou então você só prega e não se mete nisso. Então isso, para nós que estamos acostumados com essa reflexão e com o que nós chamamos da tradição da teologia na América Latina, nós já sabemos disso. E nós vamos fazendo as nossas escolhas. E se eu leio corretamente as Escrituras Sagradas, Deus está do lado do órfão, da viúva, do estrangeiro. O órfão, a viúva e o estrangeiro podem ser, todos eles, resumidos na palavra pobre. Eles são pobres. E eles são pobres não porque são preguiçosos. Eles são pobres porque eles perderam contra a sua vontade tudo. A viúva perdeu o marido. O órfão perdeu os pais. E o estrangeiro perdeu a terra, perdeu a casa, perdeu tudo. Ninguém pediu para ficar viúva, ninguém pediu para ficar órfão, e ninguém pediu para ser refugiado. Se eles pudessem escolher, eles continuariam família, na sua terra, na sua casa, na sua vida. Por isso que na Bíblia Sagrada, Deus está do lado, eu não sei nem se é correto eu falar assim hoje em dia, o órfão, a viúva e o estrangeiro, o pobre, ou o vulnerável, ou em condição de vulnerabilidade, ou a vítima, ou o elo mais fraco da corrente. Deus está do lado desse pessoal. Se você ler a mesma Bíblia que eu leio, eu acho que você vai chegar à mesma conclusão. Então, para nós, isso está posto, isso está claro. Também para nós está posto que a responsabilidade social da igreja, já que não é possível a igreja dizer: eu não tenho responsabilidade nenhuma, eu só prego, não é possível. Então, a responsabilidade social da igreja, ela tem 3 dimensões. A primeira, dar o peixe. A segunda, ensinar a pescar. E a terceira, garantir que todo mundo possa viver da sua pescaria. Aliás, tem uma terceira antes, inclusive, garantir que todo mundo tenha condição de pescar. Porque dependendo da situação, vem uma indústria pesqueira, coloca uma cerca no rio, multa o pescador que está aqui e manda ele pescar lá não sei aonde, onde não tem nem peixe mais. Então tem que garantir acesso ao rio, tem que garantir crédito para comprar vara, tem que garantir crédito para comprar linha, anzol, e garantir o direito dele cavar para encontrar minhoca. Depois ele pesca,
Mas aí não tem condição de organização para vender o produto da sua pesca, porque a indústria pesqueira paga pouco e ele não pode vender diretamente. Enfim, nós compreendemos que não basta dar o peixe, ensinar a pescar, nós temos que garantir que a sociedade esteja organizada de tal maneira que o trabalhador viva do resultado do seu trabalho, sem ser explorado, sem ser oprimido, sem ser abusado, sem ser usado, sem ser espoliado. Nós já entendemos isso também. E na nossa caminhada como IBAB, nós fomos aprendendo a ler a Bíblia dessa maneira, nós fomos desenvolvendo a nossa diaconia aos domésticos da fé, nós fomos fazendo a assistência, quem precisa de remédio, quem precisa de uma ajuda para um aluguel, quem está num período de transição de um emprego para o outro, está se recolocando, aí a gente ajuda momentaneamente, faz a assistência, faz a diaconia ao necessitado, aos domésticos da fé. Mas quando você faz diaconia aos domésticos da fé e alguém percebe que você faz diaconia, vem mais gente precisando da sua diaconia e batendo na sua porta do que simplesmente os domésticos da fé. Depois nós fomos crescendo mais e nos organizamos melhor. Começamos com 11. Quantas organizações na Rede IBAB Solidária? 11. 2002? 9. 11 menos 2, 9. Então, começamos com 9. E hoje temos 50. Temos a Rede IBAB Solidária. As nossas parcerias com os projetos sócios missionários. Temos a nossa rede de penetração nessa malha da cidade de São Paulo e fora de São Paulo, fora do Brasil. Temos essa rede de penetração que é mais do que a assistência imediata e temporária, é uma diaconia com processo, com projeto, com começo, meio e fim, uma diaconia que tem pretensão de ser libertadora, ou emancipadora, que eu prefiro libertadora. Mas chegou um momento em que nós podemos dar um passo mais, que é entrar no jogo do debate público, entrar na arena pública, participar do debate daquilo que acontece na nossa cidade, políticas públicas, fazer o protagonismo dos coletivos diversos que estão afetando a vida da cidade, entrar nos coletivos, nas organizações sociais, nos movimentos sociais e de classe, etc., que penetram na vida da cidade para mudar e mexer em estruturas. Sabe que hoje mesmo eu li um artigo interessante, que eu não gostaria de ter lido, mas diz que nesse momento em que todos fizemos um luto e uma homenagem a Billy Graham, com o seu falecimento aos 99 anos de idade, o maior evangelista do nosso tempo faleceu, Billy Graham. Mas Billy Graham tinha uma visão teológica muito interessante. Ele dizia que o Martin Luther King deveria se ocupar em mudar corações e não em mudar leis. Não deveria se preocupar em transformar a legislação do seu país e não deveria se meter na luta pela igualdade de direitos, pela superação da discriminação racial. Deveria pregar o Evangelho, só prega. Então, nós não queremos isso. Nós queremos fazer esse caminho e chegamos aqui nesse momento para tentar interferir na vida da nossa cidade de uma maneira mais planejada, de uma maneira mais intencional, de uma maneira mais consistente, de uma maneira mais dialogal, participativa. Por quê? Porque a teologia exige que seja assim. A teologia exige que a gente
admita com gratidão a Deus que a graça comum de Deus transborda as fronteiras da igreja e que os sinais do reino de Deus estão presentes no mundo, inclusive para além da igreja e às vezes até apesar da igreja. Se a gente reconhece isso, nós não podemos ir ao encontro da sociedade, olhando a sociedade de cima para baixo, impondo a nossa verdade. Nós temos que reconhecer o que Deus está fazendo lá, porque Deus já chegou antes de nós. A nossa própria experiência comunitária exige que seja com a cidade, não de cima para baixo, porque nós não somos assim como a Igreja Batista de Água Branca. A nossa comunidade não é assim. Nós não somos impositivos. Nós tentamos ser acolhedores, nós tentamos ser cooperadores, fazer parcerias, somar forças, intercambiar riquezas. Nós fazemos assim, é o nosso jeito de ser. Mas também me parece que o espírito de época exige que seja assim. Não é mais possível um mundo onde nós ficamos isolados e queremos ser os donos das soluções. Não existem soluções particulares, até porque a complexidade da realidade social onde nós estamos inseridos, não só na nossa cidade, no nosso país e no mundo, ela é de tal monta que exige a participação e o comprometimento e o engajamento de todos, de todas as instâncias e a ação conjugada de todos os esforços. A igreja, ela não é a solução. Ela é testemunho do Evangelho, testemunha do Evangelho e é uma das presenças que fazem diferença no mundo. Porque Deus não age apenas na igreja, age inclusive para além da igreja. Um mundo de perspectiva sectária, um mundo de perspectiva impositiva, fundamentalista, intolerante, acaba sendo um mundo de ações violentas. E isso está sendo rejeitado. A igreja que é seguidora do Príncipe da Paz, a igreja que foi tantas vezes ela mesma vítima de violência, de perseguição, de intolerância, não pode ser ela, hoje, no mundo, uma presença intolerante, sectária, dogmática, fundamentalista. Ela tem que ser uma presença dialogal, diaconal, acolhedora, participativa, colaborativa, porque esse é o espírito da nossa época. E o espírito da nossa época tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Essa construção teórica e essa reflexão sobre a nossa própria caminhada como comunidade e essa leitura da nossa sociedade, do nosso tempo e do nosso mundo, traz para nós e traz para o meu coração a consciência de que um movimento que nós damos mais densidade e organização e visibilidade com esse nome, IBAB Cidade, seja o passo natural do que estamos vivendo como comunidade. Nós não tivemos essa ideia ontem, não estamos inventando nada e não estamos trazendo nenhuma novidade para aqueles que estão conosco no dia a dia. Então, para mim, é um momento feliz de celebração de tudo que nós caminhamos e um ponto de chegada que é um novo começo, de um novo Kairos, de um novo jeito, ou novo não, mais um jeito de agirmos como comunidade e de sermos presentes na nossa cidade, no nosso país. Então, com essa percepção, compreensão, eu consagro a Deus o IBAB Cidade nessa noite, junto com todos vocês, e agradeço a presença de todos
Amém. Felipe, é contigo. Então, eu queria pedir que vocês me suportassem por mais alguns minutos. Eu coloquei o timer ali para rodar. Desde 2006, dezembro de 2006, eu ouço essa exortação, esse testemunho que vocês acabaram de ouvir aqui agora, essa palavra. E desde aquela época, de uma maneira muito simples, despretensiosa e meio que inacabada ainda, eu acolho e o Espírito testifica a potência dessa revelação ao meu coração, até então um coração adolescente. E eu sempre recebi uma palavra como essa, tendo o corpo meio abalado, por estar diante da possibilidade real do Evangelho realmente transformar aquilo que eu vejo, aquilo que eu sinto, aquilo que eu toco, as pessoas com que eu me relaciono, as relações que são construídas ao meu redor e que me afetam. Realmente, a partir desse testemunho, o Evangelho deixa de ser uma reflexão sobre suposições transcendentais, metafísicas, e sobre hipóteses muito deslocadas da realidade e muito desaquecidas, quase impassivas, nessa mania quase fascista que a teologia tem de oferecer respostas violentas para perguntas que não foram feitas por ninguém e de tentar regular a vida daqueles que nunca quiseram se aproximar de tamanha brutalidade. E eu recebia essas palavras como uma convocação também. O que Deus quer de mim quando eu ouço isso? Que demanda é essa, Deus, que o Senhor está levantando para mim diante dessa palavra? Qual é a exigência? Qual é o clamor? Qual é o apelo? Qual é o apelo que o Senhor está fazendo? E nessa de perguntar para Deus qual é o apelo que Ele estava fazendo para mim, quando ouvia palavras como essa, eu discerni que por meio da igreja e não só por meio da igreja, mas que junto com a igreja, eu podia realmente ser uma presença abençoadora, transformadora das pessoas com quem eu convivia e das realidades que eu experimentava. E aí eu digo para Deus assim, sim, então o Senhor pode usar a minha vida para isso, como vocês já fizeram essa oração milhares de vezes. Sim, Deus, é comigo, alguma coisa está me tocando aí. Quando eu ouço essas histórias, quando eu faço esses passeios pela Bíblia, quando esses textos vão invadindo de alguma maneira os meus poros, o meu corpo, e o Senhor vai me atraindo para isso que o Senhor está mostrando que é possível ser realizado aqui e agora. Então eu digo sim, eu quero mesmo viver isso. A gente vai nessa intensidade de resposta para Deus, se comprometendo com Ele. Foi assim muitas vezes com você, foi assim muitas vezes comigo, e parece que não emplaca, sabe? A sensação de que a gente está diante da verdade mais libertadora que a gente poderia conhecer, não só para a gente, e principalmente porque não é só para a gente, e que a gente não consegue dialogar de uma maneira criativa, dialogar com pessoas que estão vivendo essa mesma experiência, de uma maneira suficientemente criativa, para gerar testemunhos reais dessa verdade. Isso foi virando uma experiência um pouco sufocante. Do tipo, se a gente partilha do mesmo sentimento, Vitão, se de alguma maneira o Evangelho mudou a nossa atitude em relação ao outro, se de alguma maneira o Evangelho mudou a nossa atitude em relação
a como a sociedade se articula para violentar o outro, se de alguma maneira o Evangelho mudou a nossa relação com o poder, com os poderes, e com a maneira como esses poderes se articulam para destruir, para esmagar, para violentar a vida humana, se a gente partilha desse sentimento, por que a gente não consegue sentar e conviver num espaço comunitário onde a nossa criatividade possa fluir, criando testemunhos reais dessa fé, desse aquecimento espiritual, dessa renovação do coração que Jesus fez em nós? Por que é que a gente não consegue dar evidências concretas, reais, históricas dessa experiência? E daí eu comecei a acompanhar movimentos que fizeram essas tentativas. Fizeram tentativas de dar corpo político, corpo histórico, corpo social, resposta concreta, diaconia real. Eu comecei a acompanhar movimentos dessa forma. E eu reparei, estudando, acompanhando, observando, pesquisando, investigando esses movimentos, dois limites. O primeiro limite tem a ver com como você privatiza essa proclamação. Tem a ver com como, na sua individualidade, e numa individualidade cada vez mais inflamada por uma cultura egocêntrica e tudo mais, com como você individualiza isso, responsabiliza-se sozinho por isso, e fica perguntando: Deus, que projeto que eu vou criar, que iniciativa que eu vou criar, que ONG que eu vou abrir, onde é que eu vou me voluntariar, o que é que eu vou fazer, o que é que eu, Felipe, posso fazer sozinho agora com o que o Senhor fez de mim, com essa transformação que o Senhor produziu em mim. Como é que eu respondo? Quando você individualiza isso, acontece duas coisas. Você retém o potencial público, coletivo, comunitário dessa experiência. Você retém e desperdiça esse potencial público, coletivo, comunitário, e depois, retido esse maná, retida essa provisão, você começa a agoniar-se por não dar conta de solucionar nem as suas crises pessoais, quanto mais as crises pessoais e as muitas crises pessoais das muitas pessoas com quem você convive e com quem você convive atenciosamente, generosamente, por causa do Evangelho de Jesus. E aí isso começa a gerar uma ansiedade, isso começa a gerar uma agonia. Deus, eu não consigo fazer nada. Pequenos esforços meus são insuficientes. Eu passo um tempão servindo aqui, servindo ali, me voluntariando aqui, me voluntariando ali, porque está individualizada. O potencial dessa revelação, a força, a energia dessa revelação não pode ser individualizada, nem por acidente de boa intenção, porque não cabe em você o que Jesus começou a fazer em você. Não pode parar em você o que Jesus começou a fazer em você. Não cabe. É de uma energia, é de uma pulsação, é de uma intensidade que não cabe em você. E quando você individualiza, seja por sugestão de comunidades individualistas, seja por boa intenção de resolver de maneira muito rápida os problemas que se apresentaram para você, não cabe. Não cabe. E o segundo acidente é que, quando você individualizou essa revelação, esse testemunho, essa potência transformadora do Evangelho, e você foi servir a Deus no mundo, tudo pareceu muito precário. Esse problema é muito mais complexo do que eu dou conta de compreender. Essa necessidade é muito mais complexa do que a minha competência, do que a minha formação, do que o meu talento, do que a minha instrução dá conta de realizar. Eu estou diante de um cenário, eu estou diante de um contexto, de uma realidade muito mais complexa de se abordar, de se lidar, do que a minha formação pastoral, por exemplo, dá conta de equipar. E uma das minhas principais agonias tem a ver com esse segundo momento. Deus me responsabilizou pelo outro. A compaixão
a solidariedade, a generosidade, o serviço ao próximo não são opcionais na minha experiência de fé. A compreensão de que tem um outro violentado e de que tem uma estrutura passando por cima, violentando, essa compreensão faz parte do coração, da índole mais original do Evangelho de Jesus. Eu não posso fugir disso, tá bom, Deus, eu não posso fugir disso, mas quando eu vou fazer alguma coisa, eu não dou conta. Eu estudei num seminário que me preparou para só pregar. Mas é problema seu dos anjos. Resolva-se com o seu chamado. Então tá bem, eu vou aí tentar me resolver com o meu chamado. Mas com a agonia de estar vivendo individualmente uma experiência que não é possível ser vivida individualmente, e com a agonia de ser um indivíduo precário, também vulnerável, diante de um contexto que pede compreensão mais profunda e abordagem mais complexa. Daí o que acontece? Eu percebo que esse testemunho, por muitas outras razões, tá? Mas para mim aqui agora, principalmente por essas que eu contei, ele vai sendo de alguma forma desperdiçado. A gente vai se envolvendo com outras coisas. A gente vai visitando outras agendas ministeriais. A gente vai conhecendo outras propostas pastorais. A gente vai se envolvendo com outras razões de ser igreja. E a gente vai deixando essa força, essa pregação, esse testemunho bíblico do Evangelho de Jesus meio que desperdiçado, meio que abandonado. O cotidiano, as nossas responsabilidades no cotidiano vão nos cobrando coisas, compromissos, envolvimentos, outros engajamentos, e essas coisas vão ficando. E as muitas respostas que nós demos para Deus, nas muitas vezes que nós ouvimos testemunhos como esse, elas foram emudecidas, de alguma forma. Emudecidas. Eu não sei, na totalidade, com quem que eu estou falando. Mas eu sei que desse lugar de onde eu estou falando agora, esse apelo foi feito milhares de vezes. Milhares de pessoas por esse país respondeu a esse apelo e entregou radicalmente a vida para realizar esse apelo, para fazer história a partir desse compromisso, fazer realidade, fazer o amor, fazer a paz, fazer a justiça, na prática, no contexto real, na vida real. Muita gente respondeu a isso, muita gente. Talvez aqui eu esteja diante de muitas pessoas que deram essa resposta para Deus. E a minha pequena proposta hoje, para que isso não continue privatizado, para que isso não continue desperdiçado, é que a gente dialogue, fale, compartilhe esse desejo de Deus, que nos atraiu para Ele mesmo, e construa juntas, comunitariamente, convivencialmente, respostas reais, concretas a esses apelos que o Senhor nos fez por meio do Espírito, no poder do Espírito, a partir do Evangelho. Se Deus nos fez esse apelo como igreja, como comunidade, se Ele emitiu esse desejo espiritual a uma igreja pode conversar, dialogar, criar juntamente respostas ou maneiras comunitárias de responder a esse apelo de Deus. A minha aposta radical de vida é que a gente só vai conseguir concretizar minimamente a força dessa revelação a partir do momento que eu disser: Mateus, nesse diálogo, nesse encontro, se Deus te fez esse apelo e Deus me fez esse apelo, como é que a gente pode criar uma resposta juntos para Deus, para que eu não fique na privatização da minha experiência, para que eu não fique no desperdício da minha experiência, para que você também não viva isso, não viva essa agonia, não viva essa solidão de servir a Deus, para que a gente não viva isso, mas para que a gente crie junto e vá suportando um ao outro, e vá gerando um ao outro. E se ao redor de nós as coisas são complexas, a gente vai se complementando, a gente vai colaborando.
o seu olhar vai estender o meu olhar, a sua dor vai estender a minha dor, vai consolar a minha dor, a sua análise vai complementar a minha análise, a sua voz vai potencializar a minha voz e a minha voz vai potencializar a sua voz. A igreja não apostou na criação coletiva, comunitária, de uma resposta a Deus, a esse apelo essencialmente cristão que foi feito hoje aqui mais uma vez. E a minha aposta, hoje aqui, agora, é que... sugestão. Se você não conhece essa história que eu estou pressupondo que você conhece, a história do que significa a comunidade, Igreja Batista do Água Branca, na proclamação dessa mensagem, na história do protestantismo brasileiro, se você não conhece isso, você foi abençoado com uma ferramenta chamada YouTube. Você pode colocar lá e conhecer o que significou para o protestantismo brasileiro receber esse testemunho aqui, não esse que foi feito aqui, e responder a esse testemunho. Mas a minha questão é que a gente respondeu a isso muito precariamente, de forma individual, e muito precariamente, com pouca inteligência coletiva. Exemplo. Há muitas inovações que a IBAB já produziu nesse tema. A rede IBAB Solidária é uma delas. O Vida e Missão, uma forma de fazer teologia contextual, é uma delas. As muitas missões que IBAB Jovem e IBAB Adolas realizaram a partir dessa proclamação, são muitas delas. Nós não podemos transformar essa experiência, esse aprendizado, esse acúmulo, esse histórico recente da IBAB, numa metodologia nossa, numa pedagogia nossa, para que nós continuemos respondendo a Deus a vocação que Deus deu à igreja. Deus deu a vocação messiânica, transformadora, libertadora do Evangelho à igreja de Jesus. E quanto melhor a gente dialogar sobre o nosso potencial, sobre as muitas habilidades que existem aqui, sobre as muitas competências que existem aqui, mais e melhor criaremos metodologias, pedagogias, construções mais inteligentes, modos de abordar a sociedade mais inteligentes, para a gente transformar a nossa resposta ao Evangelho numa pedagogia de serviço ao próximo e numa pedagogia de serviço à cidade. E eu estou insistindo nessa palavra, pedagogia de serviço ao próximo, porque todos nós já sabemos que não dá mais para teologizar sobre a dor do outro, que não dá mais para teologizar, para construir filosoficamente sobre realidades que afetam realmente a vida dos nossos irmãos e irmãs. Todos nós já sabemos que um auditório privilegiado como esse, por ouvir mensagens privilegiadas como a gente acabou de ouvir aqui agora, nós sabemos que esse auditório valoriza a mensagem, o anúncio, mas nós sabemos também que nessa convivência há um clamor. O clamor para que, dialogando mais, abraçando mais, criando mais coletivamente, nós podemos afetar realmente a vida das pessoas. Perguntaram para uma mulher indiana, vítima de estupro, na época da partição da Índia, o que é a dor? Vitão, o que é a dor? Cirilo, o que é a dor? Perguntaram para ela o que é a dor. Ela fechou os olhos, ela se aproximou de uma pessoa, ela fechou os olhos e ela pegou a mão da pessoa do lado e disse: a dor é aquilo que eu posso sentir de mãos dadas. E porque eu só posso sentir de mãos dadas, provavelmente eu seja a cura para ela e ela a cura para mim.
Se a gente der as mãos, a gente vai compartilhar muitas dores, muitas agonias, muitos sofrimentos, muitas precariedades. Mas se a gente der as mãos, a gente vai compartilhar muita sabedoria, muito conhecimento, muita criatividade, muito potencial. E possivelmente, a partir disso, a gente consiga dar respostas coletivas, comunitárias a Deus, ao chamado que Ele fez a todos e a todas nós. A ênfase, o foco, a noção clara e a experiência fundamental que eu recebi de Deus, convivendo 1 ano com os irmãos, antes de apresentar isso, que eu estou apresentando, que a gente está apresentando para vocês aqui, é a seguinte: há um potencial, há uma criatividade, há uma beleza, uma força absurda circulando, fluindo, se movimentando entre nós, que se nós, sabiamente e simplesmente, começarmos a dialogar sobre a possibilidade dessa força, criar coisas novas, juntos e juntas. Eu estou para crer, junto com os meus irmãos e irmãs que pastoreiam e lideram essa igreja, que Deus está para fazer alguma coisa que a gente ainda não previu, que a gente ainda não calculou, que a gente ainda não visionou. E eu creio nisso porque eu prestei atenção no que vocês dizem. No que vocês dizem sobre o que vocês creem. Como um forasteiro aqui, como um border, eu fui prestando atenção, eu fui ouvindo, eu fui vendo. Eu fui testemunhando, eu fui percebendo conexões improváveis. A minha sugestão é, vamos fazer essas conexões improváveis acontecer agora e vamos responder comunitariamente a Deus, ao chamado de transformação do mundo que Ele fez a todos e a todas nós. Realmente. Como uma fé que faz a obra. Como uma fé que se vivifica fazendo fé na obra. Como uma obra que se faz cada vez mais e melhor porque crê, porque é fé, porque é força que, independente da obra, continua acreditando que muitas obras novas podem ser feitas. Todo dia, cada vez mais e melhor. Cada vez que a gente dá as mãos e percebe que na comunhão, a força do Espírito pode gerar cada vez mais novas soluções. E essa é a minha expectativa profunda, que a gente fale, dialogue, crie, dê as mãos, ouça, faça conexões, inspire criatividades e gere novas e cada vez mais novas soluções. Eu falei que a ideia não era falar muito e tal, mas sabe como é que é? Pastor foi formado, acabei. Falando agora mais praticamente, o nosso horário já está chegando ao fim. Eu já nem sei onde está o praticamente que eu ia falar mais, eu me perdi, não tenho papel aqui e tal. Mas é mais ou menos assim, olha. Pensando nessa possibilidade da gente responder coletivamente, responder de forma comunitária ao chamado que Deus fez a todos e todas nós, e quando estruturamos as ideias, as propostas, inclusive as possibilidades de que você apresente ideias e propostas e tudo mais, isso foi construído na seguinte lógica. Primeiro, talvez a gente precise se dar conta e ouvir novamente toda essa energia, todo esse acúmulo de experiências do Evangelho que a IBAB foi gerando ao longo do tempo. Então, nesses primeiros meses, a ideia é, como é que a gente pode revisitar essa nossa história, esses nossos aprendizados, essas nossas intervenções, essas nossas experiências de serviço ao próximo,
O que a gente pode aprender de valor, de princípio, de noção, de metodologia aqui? E como é que a gente pode criar, a partir desse aprendizado, novas referências, novas formas de intervenção, novas atuações? Eu estou querendo dizer que a gente precisa de um momento pedagógico entre nós e a gente precisa de tempo entre nós para dialogar sobre essas pedagogias, sobre esses aprendizados. Então, o primeiro momento da nossa jornada Ibabe-Cidade é aprendizado, diálogo, conhecimento da nossa própria história e das nossas próprias criações. Como é que a gente pode viver um período de aprendizado em torno daquilo que a gente já criou e em torno daquela criatividade que existe aí em você que me ouve agora? Um momento pedagógico que conduz a gente gradualmente a um momento de presença e participação pública. Essas três palavrinhas, pedagogia, presença e participação. Os três formatos que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco têm essa noção de fazer um aprendizado, construir uma pedagogia da nossa presença e da nossa participação com a cidade. Visitar as nossas referências, os nossos aprendizados, dialogar sobre o seu talento, sobre a sua competência, sobre o que você sabe fazer, sobre como que você sabe fazer, complementa o que eu sei fazer, o que eu não sei fazer. A gente se conhecer, conviver e aprender para fazer essa transição. Porque o Ed começou mostrando para você como o espaço público, que hoje ganhou uma nova acoplagem chamada rede social, como o espaço público é um espaço complexo. E como pode constituir uma armadilha nos lançarmos no espaço público com as categorias de debate que estão em circulação atualmente, com o volume de ódio que está em circulação atualmente, com a insensibilidade espiritual que está em mobilização atualmente. Se a gente se lança da forma como a gente está, sem refletir o que a gente está, sem refletir como a gente está, num espaço público, minado como esse, pode ser que a gente volte a desperdiçar o chamado que Deus fez a todos e a todas nós, discutindo acidentes ideológicos, discutindo armadilhas conceituais e, de novo, desperdiçando o potencial e a singularidade da nossa experiência espiritual. Como assim, gente? Como assim que a gente sintetizou o protestantismo em debates de Instagram? Então, é um acidente, isso daí é um acidente. Esse palco aqui também, que está abrindo. Ó. Eu vou ficar só aqui, nessa parte aqui. Valeu, irmão. Para isso não acontecer, um sábio que vive entre nós, mitológico, chamado Levisão, vamos aqui da pedagogia até a presença e até a participação. E a gente vai fazer isso. Esse espaço, por exemplo, chamado urbano, é um fórum para a comunidade dialogar primeiro entre a comunidade e depois de fazer esse diálogo entre a comunidade, construir diálogos com temas, com pautas, com agendas do interesse público, do interesse da cidade e de alta relevância para a construção de um espaço democrático, justo, plural na cidade. Nessa lógica que o Ed falou, de não se colocar na cidade de forma impositiva, violenta, não ética. Então a gente vai fazer primeiro, nos primeiros 5 meses do ano, um diálogo entre a gente, nesse espaço, nesse fórum, que é um espaço para diálogo mesmo. Um diálogo entre a gente, no segundo momento, um diálogo criativo com os temas, com as questões da cidade. Quando eu digo criativo, eu abro uma notinha de rodapé e diz assim, dos anjos acredita que a igreja pode dialogar fora das armadilhas da linguagem, fora das armadilhas conceituais que são postas na sociedade. Dos anjos acredita que a igreja tem uma estética, uma linguagem e uma capacidade de fazer diálogos
de outra ordem, em outros lugares, se nos derem esse palquinho aqui para dialogar, e a gente olhar assim, esse palquinho aí é acidente, isso aí é mais calabouço do que palquinho. Daqui a pouco o Douglas vai abrir esse palquinho dos anjos, vai cair lá embaixo. Se nos derem esse palquinho de linguagem para falar, poxa, isso aí é... Acabou. Parar aqui, tem que parar. Que fase, não sei nem parar o celular. Nunca usei isso aqui. Se nos derem esse palquinho e disserem, dialoguem aqui dentro, o limite dado a vocês é esse daqui, ó. Quero saber da igreja se é marxismo cultural ou se é capitalismo neoliberal. Mas por que você quer dar esse... Não, porque é legal ter um pastor da Igreja Batista da Água Branca discutindo na rede social se é marxismo cultural ou se é capitalismo neoliberal, porque no final da história não vai servir para nada esse papo. Beleza? E a gente vai continuar na mesma, desperdiçando uma vocação que o Espírito Santo de Deus deu para a igreja. Qual é o papo? Qual é a linguagem? Qual é a estética? Qual é a lógica? Como se coloca? Como colocar outras coisas? Como fazer rap, Vitão, quando pedem para fazer filosofia fascista? É isso que eu estou dizendo. Por que eu estou dizendo? Não sei. Porque eu sei que a gente pode fazer outras coisas aí. Por isso que eu estou dizendo isso. E o urbano é essa lógica aqui. A ideia era que aparecesse ali a logomarca que a galera da IBAB fez carinhosamente. O segundo formato é mais pedagogia mesmo, é mais construção, é mais mão na massa. A sugestão para que as múltiplas inteligências que já existem na comunidade, proponha novas soluções ao debate público, aos problemas do cotidiano da cidade, seja esse problema numa escala do efêmero, do micro, do nano revolucionário, seja esse problema da escala do sistêmico, da escala da lei, da escala dessas escalas mais complexas aqui. A lógica, então, é criar um laboratório de inovação em serviço, em projeto, nessa dinâmica da sociedade, para que a gente, perguntando-se para a gente mesmo, quais inteligências existem aqui na IBAB que podem, conjuntamente, coletivamente, propor soluções para problemas reais no cotidiano da cidade de São Paulo. E essa é uma convocação, mesmo transdisciplinar, mesmo, é para que a gente sente em torno de um desafio que a gente vai escolher esse ano. A gente vai escolher um desafio. Pode ser micro, pode ser um desafio só para a gente aprender a rodar a metodologia. Um desafio micro, mas é comunitário. A gente vai escolher junto aqui o desafio e vai desenvolver uma metodologia comunitária que faz uma interface entre metodologias da educação, do design de serviço, enfim, de um monte de áreas aí que eu mixei, vários métodos, todos de índole aberta, colaborativa, comunitária, para a gente, ao redor de um problema real, que a comunidade vai levantar e decidir. A gente vai passar uma jornada de 1 ano construindo propostas de solução para esse dilema. Esse laboratório vai chamar Nômade. Vai aparecer ali, ó. Nômade Lab, um laboratório de inovação social para que a igreja pense propostas de solução para dilemas, problemas do cotidiano da cidade. Um terceiro formato tem a ver com a nossa singularidade enquanto igreja, enquanto comunidade de fé. Vou acabar aqui nisso, já é. É assim, olha. A cidade não é apenas um ambiente de fluxos econômicos, de fluxos de poder, de fluxos... Não. A cidade também é um espaço de circulação afetiva, de circulação subjetiva, de circulação espiritual.
Os fluxos afetivos, subjetivos, espirituais existem e constroem a cidade, sustentam a cidade. Se a cidade é uma rede de negócios, se a cidade é uma rede de estradas, se a cidade é uma rede de problemas, se a cidade é uma rede de engarrafamentos, se a cidade é uma rede de inundações, a cidade também é uma rede de afetos, de espiritualidades, de sensibilidades. E a lógica aqui é criar um espaço que, de novo, primeiro vai ser na IBAB, depois a gente faz na rua, faz na praça, faz no teatro, faz pelo mundo inteiro, mas o primeiro vai ser aqui na IBAB, que chama Mesa e Comunhão. Um espaço para pensar a espiritualidade, os afetos, as sensibilidades que constroem a cidade. Uma mesa mesmo nesse símbolo fundamental do cristianismo, uma mesa para a gente sentar no entorno e pensar como é que a nossa espiritualidade, como é que a nossa subjetividade é diretamente afetada pela forma como a cidade é construída, desenhada, pensada, governada e tudo mais. Mesa e comunhão. Um espaço de espiritualidade para a gente pensar a nossa relação espiritual com o espaço público e com as lógicas que circulam na cidade. Esses são os primeiros 3 formatos que a gente vai rodar em caráter prototípico, experimental, beta, até o meio do ano, no caso Nômade e o Urbano diretão. E a gente vai fazendo aprendizados, vai fazendo evoluções, é beta mesmo. E um quarto é assim, a galera que disser dos anjos, eu quero participar, me voluntariar, construir intensamente essa parada, eu quero ser do time aí do IBAB Cidade. Com essa galera, a gente vai ter um outro espaço que vai chamar Igreja.sp, que é um seminário para a gente conversar sobre Bíblia, teologia e urbanidades. O que a cidade tem a ver com a nossa reflexão bíblica, com a nossa reflexão teológica, com a nossa reflexão sobre a igreja. Igreja.sp. Aí essa parada é para a galera que curte investigar, perguntar, questionar, ler, e essas coisas todas aí. Tem uma galera aqui na IBAB também que curte isso. Igreja.sp. Em breve, a gente vai articulando e desenhando outros formatos. Mas, a priori, são esses. Aí é a minha sugestão para você. Tem um site, chama ibab.com.br. E no site tem uma areazinha chamada IBAB Cidade. Tem um monte de texto, assim, tipo textão de Facebook. Ignore. Tem 4 vídeos legais. Veja os videozinhos, eu explico um pouquinho mais disso. Mas a melhor parte é, quero me voluntariar. Tu vai clicar, vai aparecer um bonequinho do Star Wars, te dizendo, bem-vindo. E aí você vai colocar ali o que você curte fazer, seu nome, seu e-mail. E aí eu vou fazer um contato contigo, marcando um encontro para a gente continuar criando essa... Ah lá, ó, quero me voluntariar. Tem os 3 formatinhos, tem tal. Acessa aí, tem uma galera já lá, voluntário, limpando a lentezinha do Douglas. Isso aí foi real, aconteceu aqui na IBAB, a gente montou isso aí. Gente, Levisão, onde estás? Enquanto o Levisão vai chegando aí, se ele ainda estiver por aí, é isso. Então eu queria agradecer a atenção de vocês, eu queria agradecer a presença de vocês, a dedicação desse tempo a 2 faladores compulsivos, ensinados a somente prega, apesar de desobedecer essa orientação de somente pregue, a presença e a disponibilidade. Eu sei que uma galera aqui já se colocou à disposição. Me perguntaram, dos anjos, faixa etária, 12, 112. Qual é o perfil do interesse? É querer transformar esse testemunho, essa convocação, numa experiência concreta de serviço à cidade. É isso. Todas as faixas etárias, todos nós, todas nós, são bem-vindos e bem-vindas. Então, Levisão deve ter subido num Uber e vazado, né? Então, eu queria chamar a irmã Silvia para orar. Concluir esse encontro de hoje, eu prometi que acabaria até às 10. O próximo encontro desse tipo, aí dessa vez com interação e tal, com conversa, com mais tempo, dia 19 de março, se eu não me engano, 19 ou 17 de março, do mês que vem, o Evangelho da Justiça e o Direito à Vida na Cidade. O Evangelho da Justiça e o Direito à Vida na Cidade. Dia 17 ou 19 de março, eu não estou lembrado agora, Urbano.
24 de março, o primeiro encontro do laboratório. Eu vou apresentar a metodologia, a jornada, a gente vai construir, puxar daqui. O pessoal daqui, ó, da IBAB, que tem outras sugestões metodológicas, vai dizer, dos Anjos por Dia, tenho essa ideia, dia 24 de março, esse encontro. E com os voluntários, a gente vai mandar e-mail, vai conversar depois mais sobre isso. Beleza, gente? Tudo bem? É nóis, estamos juntos. Um beijo, então. Beijo a todos e todas. Irmã Silvia vai orar e a gente encerra esse nosso primeiro momento. Valeu, gente. Obrigado pela atenção. Obrigada. Então, vamos ficar em pé. E, de fato, só cabe nós orarmos agora diante de tantos desafios. Então, abaixe sua cabeça. Deus nosso Pai, eu quero te pedir que o que ouvimos nessa noite e todas as intenções deste projeto, deste ministério IBAB Cidade, que teu Santo Espírito mesmo confirme nos nossos corações, testifique, traduza, crie em nós esse desejo mesmo profundo, esse compromisso de ser esse testemunho do Senhor Jesus em São Paulo, na nossa cidade. Ah, Deus, eu amo São Paulo. Eu sei que meus irmãos, que são daqui também, mas sabemos das nossas incoerências como cidade, dos paradigmas aqui existentes. Sabemos das injustiças que aqui acontecem. Sabemos das oportunidades que aqui também existem. E sabemos de tanta gente, tantas pessoas que habitam, que moram nessa cidade. E, Pai, como Igreja de Jesus, nós queremos ser testemunho do Senhor para essa gente. Então, Pai, enche o nosso coração de amor, enche o nosso coração de solidariedade, de generosidade, de compaixão pela nossa cidade. E nos apresentamos aqui, Senhor, nessa noite, como tuas testemunhas. Então, Pai, consagramos esta noite e tudo o que ouvimos aqui e todos os desafios aqui feitos, Pai, te consagramos, Jesus. Espírito Santo, nos mobiliza, faz alguma coisa diferente, para que, de fato, toda essa proposta, todas essas intenções se tornem em sinais do teu reino, em ilhas da presença de Jesus na cidade de São Paulo, até que alcance toda a cidade, em todo lugar. É isso que pedimos, Deus, para a tua honra e para a tua glória, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Obrigada. Boa noite.